Oi, gente, voltamos com mais um vídeo no nosso canal, Concurseiros Online. Hoje nós vamos dar continuidade à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Constituição Federal de 1988, da parte que fala da educação, da cultura e do desporto. Seção 1 da educação. Artigo 211, 212, 213 e 214. Nós iremos estudar hoje. E aí, você já deixou o seu like? Ainda não? Vai aí embaixo, deixa o seu like, não custa nada. Isso nos ajuda muito na divulgação do nosso canal. Inscreva-se e deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Aí embaixo também nós temos o nosso link do Telegram, você pode estar entrando nele, entrar no nosso grupo e lá eu posto tudo em tempo real para vocês, tá certo? Então vamos lá, como eu falei para vocês, nós vamos estudar o artigo 211 a 214. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os sistemas de ensino. Então, os entes federativos, União, o Estado, Distrito Federal e os municípios, eles devem organizar o seu sistema de ensino em colaboração. Vamos lá. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, a função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrões mínimos de qualidade do ensino, mediante a assistência técnica e financeira dos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Gente, muito cuidado com esse nomezinho aqui, ó. Padrão mínimo. A União, ela vai oferecer o padrão mínimo. As provas costumam substituir esse nome mínimo por máximo. Não, ela não vai oferecer o padrão máximo. Até porque se ela fosse oferecer o máximo, ela ia ter muita dificuldade em conseguir recursos para isso. Então, ela vai oferecer o mínimo para que a educação ela seja de qualidade, para que tenha equalização de oportunidades educacionais. Então, ó, padrão mínimo, viu? Cuidado com essa palavrinha na prova de vocês. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, qual a prioridade do município? Ensino fundamental. E aí, quando ele terminar de atender toda a obrigação do ensino fundamental, ele também vai atender a educação infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, ó, quando eu falar dos estados e do Distrito Federal, eles atuarão de forma prioritária no ensino fundamental e no ensino médio. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, certo? Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, os entes federativos, definirão formas de colaboração, eles vão trabalhar de forma colaborativa, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Então, ó, eles vão trabalhar de forma colaborativa, de forma a assegurar a universalização desse ensino, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Então, todos têm que ter acesso ao ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Então, ó, a educação básica pública, ela vai atender de forma prioritária ao ensino regular. Parágrafo 6º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão a ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, ó, elas vão ter a ação o quê? Redistributiva. Parágrafo 7º. O padrão mínimo, olha aqui, ó, falando do mínimo de novo. O padrão mínimo de qualidade que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23
desta Constituição. Então, se aparecer essa expressão na sua prova CAC, você vai lembrar que ele está se referindo ao custo aluno qualidade. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos que 18. Olha aí, ó, a União, quanto que ela vai aplicar? Nunca menos que 18. Os estados e o Distrito Federal e os municípios, 25%. Então, a União, ela aplica 18. Os estados, Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendidas a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Quando falar da aplicação da União anualmente, você vai lembrar, nunca menos que 18%. Então, o mínimo que ela tem que aplicar é 18%, não pode ser menos. E os municípios? Estado, Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo, não pode ser menos que isso, viu, gente? União, 18%. Estado, Distrito Federal e os municípios, 25%. Ah, gente, tem um município tal que está aplicando 30%. Ótimo, ele não pode aplicar, é menos que 25%. Ah, Jane, a União agora ela não está aplicando mais 18%, ela está aplicando 20%. Pode também, ela não pode aplicar, é menos que 18%, certo? Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de imposto transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioritariamente ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, ao que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Aqui é o nosso PNE, Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuição social e outros recursos orçamentários. Então, os programas suplementares de alimentação, assistência à saúde, eles serão financiados com recursos provenientes de contribuição social e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica obrigatória terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica, nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7º. É vedado o uso de recursos referidos no caput 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão referidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos vinculados aos fundos que trata o artigo 212-A dessa Constituição, em aplicações equivalentes às anteriores praticadas. Gente, essa parte que eu estou passando é porque ela não costuma cair muito em prova. Eu estou passando para que vocês possam ter conhecimento, tá certo? Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com a educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos
a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição, a manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração codigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes condições. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão destinar parte dos seus recursos, que se refere ao caput do artigo 212 desta Constituição, vai ser para a manutenção e o desenvolvimento do ensino e da educação básica. E a remuneração desses profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1º, a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e os municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, o famoso Fundeb, de natureza contábil. Então, Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de valorização dos profissionais da educação. Ele tem a natureza o quê? Contábil. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se refere o inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2º do caput do artigo 157 e o inciso 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e do inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Inciso 3º. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e os municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecidos nos incisos 2 e 3 do artigo 212 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. 5. A complementação da União será equivalente ao mínimo de 23%. Então, a União ela vai complementar 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuído na forma da lei. Como é que vai ser essa distribuição? A linha A, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno VAAF significa valor anual por aluno, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha B, no mínimo 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual e distrital, sempre que o valor anual total por aluno, referido no inciso 6º, no caput deste artigo, não alcançar o valor mínimo definido nacionalmente. Então, sempre que os municípios não alcançar o valor mínimo definido nacionalmente, ele poderá aplicar no mínimo 10 inteiros e 5 décimos, valor anual total por aluno, VAAT. E eu vou ter 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais na rede pública que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 6.
O VAAT, valor anual total por aluno, será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescido de outras receitas e de transferências vinculadas à educação. Observando o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas no termo do inciso 3º do caput deste artigo. Inciso 7º. Os recursos de que trata o inciso 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e os municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no 2º e 3º desta Constituição. Inciso 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo, qual é o valor que eu tenho que aplicar no máximo? 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplicará-se aos recursos referidos no inciso 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas no inciso 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nosso PNE, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a linha A, a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A linha B. Forma de cálculo do VAAF recorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAAT referido no inciso 6 do caput deste artigo. A linha C, a forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput deste artigo. Gente, essa parte que eu estou lendo é porque ela não costuma cair muito nas provas de vocês, aí eu estou passando. Letra D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, adquirida sua integração aos conselhos de educação. A linha E, o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Inciso 11. Proporção não inferida a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo, incluídos os recursos de que trata a linha C, no inciso 5 do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica. Então, antigamente era 60%, agora nós temos 70% do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, em efetivo exercício. Então, esse pagamento dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício, ele vai sair dos 70%. Observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Então, 70% desse fundo vai ser para pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, tem que estar em efetivo exercício, que é muito importante, e 15% vai ser para as despesas de capital.
Inciso 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Então, nós vamos ter também a questão do piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica pública. 8. A utilização dos recursos a que se refere o 5º do artigo 212 dessa Constituição para a complementação da União ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, referida no inciso 5º do caput deste artigo, é vedado. Parágrafo 1º. O cálculo do VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Inciso 1. Receitas de estados do Distrito Federal e de municípios vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário à educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Inciso 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e aos municípios nos termos da alínea A do inciso 5º do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na alínea A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e os indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º no caput deste artigo, nos termos referidos à lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados a escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidos em lei. Então, esses recursos eles são destinados às escolas públicas, porém, eu posso dirigir as escolas comunitárias, as confessionais, as filantrópicas? Sim, mas eu tenho que cumprir, Comprove finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. Então, eu tenho que comprovar a finalidade não lucrativa e tudo aquilo que passar, eu vou aplicar na educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seus patrimônios a outras escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, se essa escola ela recebe recurso público e aí ela decide encerrar suas atividades, ela tem que destinar o seu patrimônio para escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais. E também ela pode destinar ao poder público. Ela não pode ficar com esse recurso, ela não pode vender esses recursos, tá certo? Ela tem que fazer essa destinação. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vaga e recursos regulares na rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo ao fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológicas poderão receber apoio financeiro do poder público. Então, essas instituições e as universidades que ela for voltada para pesquisa, extensão e estímulo e fomento à inovação, elas poderão receber apoio financeiro do poder público. E artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, nosso PNE. Esse PNL tem duração decenal, são 10 anos,
com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Então, esse PNE, ele traz diretrizes, ele traz objetivos, ele traz metas e também estratégias. E aí, ele faz a implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Ou seja, ele perpassa por toda a educação, por meio de ações integradas nos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduz a... O que ele quer? É erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimentos de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, que é o nosso PIB. Então, é isso, gente. Hoje nós finalizamos a Constituição Federal de 1988, tá certo? Os artigos, como eu falei para vocês, que eu fiz só a leitura e fui passando, é porque ele não cai muito nas provas de vocês, tá certo? Então é isso, não esqueça de deixar o seu like, ativar as nossas notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Entre no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu posto tudo em tempo real para vocês. Tchau e até nosso próximo vídeo!